Olá, boa noite a todos. Estamos aqui a mais um episódio do nosso Empodera SUS. E hoje nós temos um tema que vamos falar sobre um tema essencial, que é o direito na saúde pública, a garantia desse direito na saúde pública e o controle social no SUS e como ele se relaciona. Então, a gente temos um convidado aqui muito importante, né, que é Marcos Gêmeos, né? Quem é Marcos Gêmeos? Marcos Gêmeos, bacharel em Direito pela Faculdade Dom Pedro II, presidente do Conselho Estadual de Saúde da Bahia, secretário parlamentar da Câmara dos Deputados desde 2010. Ele é um militante histórico da saúde pública e gratuita, já tendo sido também presidente do Conselho Municipal de Saúde de Salvador e conselheiro do Conselho de Entidades Negras de Salvador. Também atuou por 10 anos como assessor na Câmara de Vereadores e é um líder comunitário da periferia e membro fundador do Fórum Pensar Saúde, que discute melhorias para a saúde pública da Bahia. E nós temos também aqui doutora Patrícia, cirurgião dentista, eu, e Emanuele Barbosa, advogada. Também somos da enfermagem assistencial do SUS da Bahia e somos militantes também por uma saúde melhor para todos. Então, Marcos, né, para começar, vamos falar, né, da democracia participativa, né? O que significa esse conceito de democracia participativa e como ele se aplica ao SUS? Bom, primeiro, dar uma boa noite a todos e todas as pessoas que estão participando do podcast do Empodera SUS, um importante instrumento de informação que faz com que as pessoas tenham não só acesso àquilo que é transmitido, os temas que são trazidos, mas também um processo de educação permanente. As pessoas têm conhecimento sobre o Sistema Único de Saúde e discussões importantes. Então, quero parabenizar todas as pessoas que organizam, parabenizar aqui também as apresentadoras, a Patrícia e a doutora Emanuele e Ana Karina, que também é conselheira estadual de saúde, não está aqui hoje, mas que também tem esse papel importante, um instrumento importante da gente poder disputar as mentes e os corações. O Sistema Único de Saúde precisa muito disso, de instrumentos que falem sobre a importância do Sistema Único de Saúde, traga também informações de forma segura. É uma forma da gente combater o fake news. E entrando no tema da pergunta, a democracia participativa, ela nada mais é do que a garantia do direito, eu diria, que está na nossa Constituição. A nossa Constituição ela só é considerada a Constituição Cidadã, a nossa Constituição de 88, porque ela traz a participação popular como direito, um direito estruturante da população. E como é que essa participação se dá? Através da gestão participativa ou da participação, da democracia participativa. A democracia participativa ela tem os pilares não só da participação das pessoas. As pessoas participam, mas elas também deliberam, elas também decidem, elas também opinam, elas também definem quais são as suas prioridades. Então, a democracia participativa, inclusive, é um conceito não só de gestão, mas um conceito estruturante de um modelo de Estado que tem como o direito à participação popular aquele chamado jargão de que o poder emana do povo e por ele é exercido. Então, a participação ou a democracia participativa faz com que a gente exerça isso através de vários instrumentos. Exatamente, até porque, né, saudar a todos com uma boa noite. A gente já entrou assim com essa performance ímpar, né, com esse baluarte do SUS, alguém que faz essa representação, que faz a presidência do conselho, que é tão importante para nós baianos. E a gente sabe que a Bahia tem um território muito amplo, com a diversidade em todas as esferas de etnia,
de espaço geográfico, né, de condição social, de uma diversidade de patamares sociais, as pessoas com recursos diversificados, com formas de vida diferentes. E isso realmente é importante, porque o SUS é um patrimônio do povo, é um patrimônio popular, é um patrimônio democrático, né? O SUS, ele atende da pessoa até que nasce, que projeta nascer, já nasce com direito ao SUS, né? A pessoa que projeta estar vivendo com saúde, ainda que não utilize esse sistema em nenhum momento, que eu acho que é difícil, mas essa pessoa possui o direito. Essa pessoa dentro do território brasileiro, baiano, em qualquer lugar do nosso Brasil, ela tem esse direito à assistência. Então, para a gente é uma honra beber dessa fonte aqui, que eu acredito que é inesgotável. O objetivo desse espaço é justamente trazer pessoas como você, pessoas que trazem esse conhecimento para o trabalhador do SUS, porque o que nós queremos, de fato, é empoderar todos aqueles que atuam no SUS, que fazem o SUS acontecer, porque a gente sabe, né, doutora Paty, que isso é algo que é um formato de educar as pessoas. E o conhecimento, ele empodera. O conhecimento, ele traz a gente para a evolução, para o crescimento. Então, assim, desde já, dizer que esse momento é extremamente importante para tudo isso. Falar que nós também queremos saber um pouco do que, quando nós falamos do controle social no SUS, do que nós estamos falando quando a gente trata de controle social. Essa forma de trazer o SUS para o controle da sociedade, nós estamos falando de quê exatamente? Olha só, quando a gente fala controle social, inclusive é um nome que eu diria que deveria até ser, de um certo modo, ser repensado. Controle, sim, parece que é controlar, parece que é algo de segurar, quando na verdade a gente está falando de espaço de participação e locais de representação, de espaço onde não só segmentos, não só organizações ou entidades, eu diria que segmentos organizados ou não, se reúne e exerce o seu direito de participar, o direito de poder opinar, aquele direito que está constituído na nossa Constituição, na saúde, como você colocou, é exatamente o espaço onde talvez essa democracia participativa ela é mais exercida de forma mais nítida, mais clara. Você tem ali os instrumentos como conselho, você tem ali instrumento como conferências de saúde, você tem a participação através de audiências públicas, seja para discussão dos quadrimestrais da prestação de conta na saúde. Então, são espaços quando a gente fala do controle social, nós falamos também do espaço legítimo de participação da sociedade. A gente sabe que nós vivemos mais e as pessoas valorizam mais a política da representação, onde você elege alguém, seja para conselho, seja para uma Câmara Federal ou para uma Câmara de Vereadores. Você elege uma pessoa que ela vai representar e às vezes ela não tem sequer o contato, ela não traz a devolutiva, ela não tem espaço de trazer e prestar conta daquilo que foi confiado a ela de representar e falar em nome de todos. E no controle social é o espaço onde as pessoas podem debater ideias, as pessoas podem trazer os seus sonhos, as suas necessidades. E quando a gente discute o controle social, a gente está discutindo um pouco isso, de como a participação se dá. Nós estamos discutindo da representação de forma mais ampla, o espaço mais amplo da participação desses segmentos. Mas existem vários instrumentos. Às vezes as pessoas se confundem muito. As pessoas acham que o conselho que é o controle social. Mas o conselho é um instrumento do controle social. Sim. O controle social é muito maior do que o conselho. A participação, porque o conselho é um espaço de representação. Nós somos eleitos para representar o segmento que a gente representa. Nós somos eleitos para poder fazer a discussão, a deliberação, o acompanhamento e a fiscalização daquilo que, através das conferências, que é o espaço maior, que é o exercício do controle social, e que define quais são as diretrizes com um plano municipal de saúde. Então, eu diria que o controle social é esse espaço mais amplo, essa representação mais ampliada, onde diversos segmentos da sociedade,
organizado, não organizado. Às vezes as pessoas Perfeito. confundem, acham que o controle social são só entidades ou segmentos que têm CNPJ, ou acaba burocratizando esse controle social, quando o controle social é a participação genuína da sociedade, é a participação daqueles e aquelas que têm interesse em alguma política, é a participação daqueles que, de fato, faz e exerce aquilo para que o Sistema Único de Saúde foi criado. O Sistema Único de Saúde ele não foi criado para os pobres, foi criado para a população brasileira. Ele é um patrimônio da população brasileira, porque para hoje nós convivermos com o Sistema Único de Saúde, que está presente na vida de todo mundo o tempo todo, você que acha que não usa o SUS, usa sim, através da vacinação, mas também uma água que você bebe, o mercado que você vai comprar, a padaria que você compra pão, o shampoo que você usa, a escova de dente que você está usando em casa, tudo isso a vigilância diz que pode usar, o agente de saúde que vai na sua casa orientar o combate à dengue, ou também vacinar o cão ou o gato. Fazer os controles, né, das endemias. Né? O controle das endemias. Então, tem várias modalidades. As pessoas acham, às vezes, que o Sistema Único de Saúde ele só tem o acesso quando é numa unidade de saúde. O Sistema Único de Saúde ele não age só na doença. O Sistema Único de Saúde não é para os pobres nem para os doentes. O Sistema Único de Saúde é para a população brasileira. Ele, inclusive, faz a promoção e a prevenção à saúde. Então, eu queria colocar que o controle social ele é muito importante. Várias pessoas tombaram na luta, porque o Sistema Único de Saúde ele não nasceu da vontade política. O Sistema Único de Saúde nasceu de um movimento. E eu diria que não é a reforma sanitária. Claro que nós tivemos a reforma sanitária como né? o ponto, o ápice. Mas foi a revolta popular, a revolta de uma população que não queria ser mais indigente, a revolta da população, e aí a doutora Emanuele, que é advogada, às vezes as pessoas discutem, não, mas o direito à saúde nasceu a partir da Constituição de 88. Eu diria que não. A saúde já era direito, mas era só de alguns. Porque aqueles que eram indigentes, que era a maioria da nossa população, pobre, carente, negra, que são oriundos da escravidão no nosso país, do processo de ditadura, esses sim não tinham direito à saúde, eram os indigentes. Mas os que tinham carteira assinada, os ricos, todos esses tinham o direito ao acesso à saúde, inclusive em detrimento da grande parcela da sociedade. Com a Constituição de 88 foi um basta. A população diz, não, eu não quero ser mais indigente, e nós precisamos de um sistema de saúde, nós precisamos colocar na nossa Carta Magna a saúde como direito. E hoje não é mais favor de nenhum ente. Hoje a saúde está lá colocada como um direito e obrigação do Estado. Então é isso que eu queria colocar assim de forma bem ampla. E é o maior sistema de saúde que nós temos, né, no mundo, né? O sistema SUS, né? É o maior, e eu diria que o Sistema Único de Saúde ele já provou a sua eficiência. É um sistema de saúde que é para todos, atende ricos e pobres, atende a população brasileira, tem o princípio da equidade, mas é um Sistema Único de Saúde que faz muito com pouco. Se a gente for discutir os investimentos para o Sistema Único de Saúde, você vai ver que ainda é muito pouco. Há pouco tempo era pouco mais de R$ 4,18 per capita por cada cidadão que era investido na saúde, é muito pouco. Mas o Sistema Único de Saúde tem demonstrado a sua eficiência, os trabalhadores da saúde demonstraram o quanto eles atuaram e são necessários, não foi só na pandemia, porque eles enfrentaram a pandemia com bastante êxito, salvaram a população brasileira, não só a enfermagem, mas também todo o corpo, eu diria, das categorias de saúde, seja aqueles que são comprovados academicamente, mas também o maqueiro, a menina do serviço geral, a pessoa que está lá no SAMS. Então, todos esses fizeram saúde, o motorista da ambulância. Então, todos esses ajudaram e contribuíram para que a população fosse salva e, logo após, também salvar a população, fazendo com que a vacina chegasse no braço de cada um. E está aí a vacina, e nós podemos hoje aqui, num podcast, discutir, sentar aqui com máscara, sentar aqui receosos, eu diria, de um isolamento que deixou várias pessoas acometidas, ou pelo Covid, ou pelo simples fato
da saúde mental. Então, eu queria dizer que esse exercício do controle social e esse exercício da democracia participativa, ele precisa ser exercido por cada um de nós. O único povo com L, que não somos nós, é aquele bichinho que está no mar. O povo, esse que o poder emana, esse que tem o direito de participar, esse que a Constituição diz que a participação é o direito, somos todos nós que precisamos exercer para que, de fato, o Sistema Único de Saúde melhore todos os dias. O Conselho, né, de Saúde, eles são um dos principais instrumentos do controle social, né? Isso. Quem é que pode exercer essa função e como eu posso? Eu, Patrícia, não sei nada e quero participar. Como é que eu faço para participar? Desses conselhos, né? Que você mesmo já disse que fazem parte dessa construção de controle, né? Isso é algo que a gente precisa saber para a gente informar os nossos ouvintes. Há pouco tempo atrás, né? Porque a gente tem que falar que a gente também foi leiga um dia, né? Mas a gente foi procurando informações e foi conhecendo esses espaços, né? Mas esses espaços eu ainda acredito que falta um pouco de divulgação e que a dificuldade que a gente tem de saber como é que eu posso estar inserida nesses espaços. Olha só, o Conselho de Saúde, seja ele nacional, estadual ou municipal, eles são de representações, de segmentos, sociedade que passam por processos de eleição, processos esses que são divulgados. Os conselhos também sofrem um pouco daquilo que o próprio Sistema Único de Saúde sofre, que é o não interesse das grandes mídias em divulgar as ações. Os conselhos de saúde, o que seria do Sistema Único de Saúde ou da saúde da população brasileira, são os conselhos que acompanham, que fiscalizam, com todas as fragilidades que a gente pode aqui apontar, de melhorias também que precisa acontecer, de necessidade de estrutura. Até da remuneração, né? E de também educação permanente, mas ainda assim a gente sabe que se não fossem os conselhos, a gente não teria, mas as pessoas ainda usam ou acham que os conselhos não têm efetividade, porque as políticas de saúde elas são aprovadas pelo conselho, mas quando elas são executadas, não se coloca lá o DNA da participação social. A gente tem discutido muito isso. Às vezes as pessoas dizem que o conselho não faz nada, que as conferências não servem para nada, mas se você for pegar aí a regionalização da saúde, a possibilidade de você ter um hospital regional, e se você pegar 20 anos atrás, na Bahia só tinha um hospital regional. Hoje a Bahia já tem em cada território um hospital. Até 2026, todas as regiões terão um hospital de grande porte. E assim, eu diria que efetivando a regionalização da saúde, fazendo com que a saúde chegue mais próximo das pessoas. Mais eficiente, as policlínicas. Né? Isso só aconteceu porque há os conselhos de saúde que deliberam nas suas conferências a necessidade de regionalização. O SAMU é também algo de uma conferência. Então, para você participar do conselho, você precisa participar do processo de eleição. Sim. As reuniões dos conselhos são programadas, são abertas. A nossa é toda segunda, quinta-feira. Não teve quórum na anterior. Vamos ter agora, dia 10, segunda-feira, a nossa reunião ordinária. Mas a participação ela é ampla e aberta. Eu estava aqui, eu estou com a assessora Hiller aqui de comunicação. Ela está aqui acompanhando, mas a gente estava comemorando que o Conselho Estadual de Saúde chegou a 5 mil seguidores e nós deveríamos ter 15 milhões de baianos atentos e atentas aí, não só as ações que o Conselho exerce, para também acompanhar, fazer a crítica, porque a crítica também é a possibilidade de você exercer a democracia. Sim. A democracia é a capacidade da gente ouvir aquilo que a gente não gosta, mas também falar aquilo que as pessoas vão ter resistência. Então o Conselho ele faz disso, mas às vezes as pessoas elas aguardam muito a divulgação. O Conselho é um órgão também a ser fiscalizado. Sim. Eu sempre digo isso. Eu gosto quando a população vai para lá, quando os segmentos acompanham, porque lá nós não estamos fazendo a política da nossa saúde. Nós estamos fazendo e defendendo e deliberando ações para a saúde da população. Aquela pessoa que está lá no cantinho da Bahia e que nem sabe que o Conselho existe. E que nem sabe que existe o controle social. E nós estamos lá atuando em favor dela, mas que como o reflexo da sociedade onde
tem pessoas que também atuam no seu interesse próprio, tem pessoas que atuam para interesses que são interesses privados, não do ponto de vista da privatização, passando aquilo que é do Estado, aquilo que é do SUS para uma empresa, mas privatizando e tornando aquilo que é do coletivo como seu, não é individualidade. Então, se não for acompanhado, se não for fiscalizado, não tem. O Conselho Estadual de Saúde terá eleição em novembro, nós teremos eleição para um novo pleno, a gente vai fazer uma ampla divulgação, fazer com que toda a sociedade fique atenta, participe, até para que a gente possa renovar o Conselho Estadual de Saúde, que possam vir novas entidades, mas o exercício da democracia participativa ele é muito trabalhoso. Eu diria que se você sair aí perguntando, Patrícia, Emanuele, as pessoas, o que é democracia? Cada um de nós temos um modelo de democracia. Verdade. Algumas pessoas acham que a democracia é a partir daquilo que elas acreditam. Outras pessoas acham que a democracia vai até você não estar desagradado. Mas também, se você perguntar qual é o modelo de SUS que as pessoas defendem, alguns defendem o modelo de SUS que privatiza tudo, não importa ser público ou privado. Acha que deve ser misto, outros acham que deve entregar tudo ao privado. E outros acham que e como eu também acredito, que tem que ser 100% estatal. Nós precisamos ter um SUS que ele seja administrado pela gestão pública, até para você garantir que, de fato, os interesses privados não tenha mais. Como a gente tem cada um de nós um modelo, eu diria que a participação do Conselho perpassa também por esse espaço de compreender de que nós temos ali a diversidade da representação e do entendimento da sociedade. Mas a participação se dá através de eleição, a participação se dá também através da participação das plenárias do Conselho. As pessoas que solicitarem antecipadamente têm direito à fala, têm direito a fazer a crítica. Eu diria que o papel do presidente do Conselho, vocês não perguntaram, mas a maioria eu diria que do papel do presidente do Conselho, uma parte é você administrar conflitos. A outra é tentar não entrar em nenhum. Isso é importante, né? A outra Isso é importante. Marcos, você falou sobre as conferências e eu acho que é algo extremamente assim, interessante. Eu tive a oportunidade de participar, né? Nós participamos, né? Da última conferência e assim me senti extremamente no ambiente democrático, participativo. Fiquei lisonjeada com o tamanho, com a grandeza do espaço. Desde já vou fazer aqui, né? A organização, né? Exatamente, foi uma organização assim estupenda, é fantástico o momento. Para mim, assim, enriqueceu extremamente meu conhecimento, né? Que o pouco que eu tenho, assim, já foi assim muito, muito proveitoso. E assim, eu queria saber de você qual é a importância da existência dessas conferências para o controle social, para a democracia, né? Para a permanência da democracia no Sistema Único de Saúde. Olha só, primeiro assim, eu estou aqui com a secretária executiva do Conselho e quando a gente fala da organização da conferência, eu diria que 80% aconteceu, a culpada é ela. Ela Parabéns. Que ajudou aí a conduzir todo o processo. E tem uma parte da organização que é, de fato, eu diria que muito burocrática e que desgasta muito. A gente precisa, mas eu coloco muito assim a ela a responsabilidade dessa condução, da gente poder ter feito uma conferência que, com certeza, eu posso dizer sem nenhum tipo de necessidade de vaidade. Sim. Mas foi a conferência mais democrática, mais inclusiva que houve na Bahia, porque nós utilizamos todos os instrumentos de inclusão das pessoas com deficiência. As pessoas que tinham deficiência visual tiveram lá o apoio daquele equipamento de audiodescrição. As pessoas também tiveram acesso a Libras. Sim. Houve toda uma gestão para que as pessoas participassem, o lugar acessível. As discussões foram discussões, eu diria que bastante boa. Então, inclusive tivemos Jal lá, né? Jal cantou para as pessoas. Um show bastante bom, foi muito bonito. Mas, voltando aqui ao tema,
é dizer que as conferências, elas primeiro têm uma importância muito grande na nossa vida, porque foi da conferência que nasceu o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde nasce ali no período de 86, com a realização já entre 86 e 88, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E olha que, anteriormente, já existia Conselho de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde tem 70 anos. Existia também conferência, mas a conferência que existia anteriormente era a conferência dos militares, a conferência daqueles escolhidos, que eles achavam que tinham as condições de discutir a partir do conhecimento acadêmico ou do conhecimento partidário. Então, em 80... E a população não estava inserida nesse contexto. A população sempre foi tratada como os coitados que não podiam opinar e que precisavam ser olhados como aqueles que precisariam da misericórdia. E olha que essas santas casas de misericórdia já não tem tanta misericórdia assim, mas ainda são santas casas. Mas, do ponto de vista das conferências, a 8ª conferência foi um marco muito grande. É dali que se demarca a grande influência para a nossa Constituição de 88, onde você demarca a necessidade de a saúde entrar como direito. Olha, chega. Quem vai garantir agora o direito ao acesso à saúde não é mais nenhum governo, não é mais nenhum regime, é sim a nossa Constituição que coloca lá como cláusula pétrea. Exatamente. A saúde como direito da população brasileira. E depois vem ali a regulamentação, na Lei 8080, na 8142 de 90, que traz tanto como é que se dará o controle social, como também seria o nascimento do Sistema Único de Saúde. Então, a conferência por si só, ela já demonstra o quanto ela é importante e ela é que acaba, de alguma forma, materializando aquele direito que está lá na nossa Constituição, que é o direito à participação da população, não só de participar, não só de estar presente. O estar presente não significa que você está participando. Exatamente. Participar é você poder influenciar no destino. É você poder fazer o debate e poder fazer e ter a garantia que aquilo que a maioria decidiu vai estar dentro dos instrumentos. Sim. Então, as conferências, elas garantem um pouco isso. As conferências também, elas são muito importantes do ponto de vista de que várias pessoas passaram antes de nós. Isso. Várias pessoas que deixaram suas construções, que têm vários legados que a gente não pode deixar passar. Então, há também esse legado imaterial da gente poder fazer com que esse espaço da conferência, que consagra a participação e a democracia participativa, ele possa continuar para aqueles que vêm depois de mim, para aqueles que vieram antes de mim, e que essa memória dessa participação, porque não existe SUS sem democracia. Exatamente. Não existe saúde sem democracia. Perfeito. Então a gente precisa, de fato, defender a democracia para que a gente possa defender o SUS. Eu queria aproveitar, só abrir um adendo aqui para Hilary, né? Zirlene, desculpa. Hilary é a assessora de comunicação. Pronto. Então, a nossa secretária, né? Fazer aqui essas considerações, essa saudação e só falar um pouquinho sobre os desafios de ser a organizadora, né, com a sua participação no seu papel dessa organização daquela conferência maravilhosa. Novamente aqui parabenizar, apresentar você ao nosso público que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Dizer assim que foi maravilhoso. Eu me senti extremamente representada, até porque assim estava de fato um público presente de maioria feminina, com tanto assim diversa, porque percebi que existiam pessoas de todas as raças, de todas as etnias, de cunhos sociais diversificados. Então assim me senti extremamente representada e assim super organizado, um espaço confortável, saudável, um ambiente extremamente enriquecedor em todos os níveis de contexto de conhecimento. Então, assim, já parabenizar vocês pela existência do evento e deixar espaço aberto para você para me falar um pouco dos desafios de fazer aquele evento tão grandioso, ser tão lindo e conseguir concluir o objetivo. Então, boa noite a todos. Eu sou Zirlene Matos, sou psicóloga, sanitarista e estou como secretária executiva do Conselho Estadual de Saúde. De fato, estar na condução, na organização da conferência foi um grande desafio.
Eu já estou no conselho há em média 3 anos, e nesses últimos 3 anos a gente, em parceria com o presidente, a gente organizou a Conferência de Saúde Mental, a Conferência de Saúde, né, a 11ª, e tivemos esse último desafio, que foi agora de gestão do trabalho e educação na saúde. Os desafios são muitos, né, desde você pensar toda a logística para um evento com, em média, 3.000, 4.000 pessoas, que vêm de municípios diversos, de realidades muito diferentes, né? Então, a gente tem pessoas que vêm de próximo aqui de Salvador, mas também tem pessoas que vêm de muito distante. Então, você pensar toda a logística para trazer essas pessoas para aqui, para que elas sejam bem acolhidas, sejam confortáveis durante o período da conferência, não só no período da participação do evento em si, mas como o pós-evento, né? Momento de hospedagem, né? Alimentação. Então, todos esses pormenores você pensar. E pensar também que aquele não é um evento, não é um congresso, mas é um espaço amplo de participação, no qual as pessoas irão definir pautas, temas extremamente importantes para a saúde da Bahia e também do Brasil, porque essas temáticas são levadas para a Conferência Nacional, né? Então, assim, é um desafio tremendo, mas eu gosto de ser desafiada, e quando o presidente colocou para mim esse desafio de estar na organização, de estar à frente, de estar fazendo todo o processo de acompanhamento de toda a equipe que iria conduzir, eu topei esse desafio e eu acreditei, porque primeiro que a gente tem uma parceria muito boa, né? A gente consegue pensar juntos, se desenvolver os nossos projetos juntos. A gente conta também com a nossa assessoria de comunicação, que também nos apoia muito. Então, acho que foi uma construção muito importante, mas que foi feita de várias mãos, né? E eu sempre digo assim, parabéns. Embora as pessoas me parabenizem por ter estado à frente da organização, mas foi algo que foi construído também em equipe, né? Em equipe, com pessoas bastante o espírito importantes. De equipe, que é um dos modelos que Marcos acabou de falar, do intuito da coletividade estar inserida. Então, se a sincronia de vocês deu tão certo, é de fato a prova de que, com certeza, o que é coletivo funciona com o coletivo, né? Foi muito bom mesmo. E eu fiquei muito feliz, de fato, de ter muitas representações, de ter as pessoas com deficiência terem sido ouvidas. A gente teve também conselheiros que nos deram sugestões de o que precisariam ter, né, na conferência para poder atender o público de forma mais diversa. Então, assim, eu fiquei, de fato, muito feliz com o resultado. Temos um próximo desafio agora pela frente, né, apoiar as conferências municipais para a questão da elaboração do plano de saúde municipal, e temos também a Conferência do Trabalhador, que vai acontecer de forma regionalizada, mas que já está aí também tomando forma. Então, mas os próximos desafios, nós estamos contentes e preparados. Vai dar certo, já deu certo. Vai dar certo. Temos várias pessoas que estão falando de Casa para Nós, né? Coisa boa. Selma Freitas, né? Além dos usuários, os profissionais que estão à frente da assistência sofrem pela desvalorização do trabalhador. Gostaria de saber se o senhor Marcos, o que o Conselho Estadual de Saúde do Estado pode fazer para que aconteça esta valorização. Assim, ó, eu costumo dizer que estamos todos no mesmo mar, mas nem sempre estamos no mesmo barco. Tem alguns que estão de iate, tem outros que vão de jet ski, tem outros que vão no barquinho, tem alguns que vai no remo mesmo, vai no braço. Eu diria que os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, os usuários e usuários do Sistema Único de Saúde, primeiro, a gente precisa, de alguma forma, defender o Sistema Único de Saúde. Não existe trabalhadores da saúde sem o SUS. Não existe trabalhadores do SUS sem o SUS. Então, a gente precisa defender o Sistema Único de Saúde. A segunda questão é que, de fato, nós precisamos fazer uma discussão muito ampla. Eu espero que essa Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a gente possa, de fato, trazer algumas discussões que eu acho que tem que vir para a agenda do dia. Nós não podemos discutir só as questões econômicas, nós não podemos só discutir a questão relacionada
pura e simplesmente a questão, as condições de local de trabalho. Precisamos começar a discutir a inserção de fato dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos profissionais de saúde no SUS. Nós não queremos mais ver trabalhadores e trabalhadoras que trabalham em unidade de saúde e não têm acesso às suas unidades de saúde. Exato. Nós não podemos mais ver trabalhadores e profissionais de saúde que preferem planos de saúde em detrimento do Sistema Único de Saúde, sem nenhum tipo de preconceito com alguns que utilizam plano. Afinal de contas, a gente na própria disputa, eu diria que lá em 82, nas disputas que houveram, o Fernando Collor de Mello ele trouxe para dentro do Sistema Único de Saúde a questão do complementar e foi perdido a dose. O complementar tem virado cada dia mais o essencial. E eu estou falando isso a nível de país. A gente não sabe mais, às vezes, o que é público, o que é privado. E nós precisamos discutir as condições de trabalho, as condições de salário. Agora a gente precisa discutir de forma mais ampla, de forma mais franca, porque não são só os trabalhadores e os profissionais da saúde que têm certificação da academia, mas a gente precisa discutir a condição da desprecarização de toda a classe trabalhadora, do maqueiro, do motorista da ambulância, do porteiro. A gente precisa discutir profissionais de saúde como as pessoas que estão lá dentro da unidade de saúde. Todas as pessoas que estão dentro da unidade de saúde, que faz a unidade elas fazem saúde, elas fazem né? o SUS acontecer. Exato. Então, para a gente poder fazer esse processo de desprecarizar, de fortalecimento desses profissionais, a gente precisa usar um jargão de um grande, eu diria, de um grande pensador, de um grande, eu diria que revolucionário, que ele dizia que trabalhadores do mundo unidos. Então, a gente precisa se unir dentro dessa pauta e dessa agenda que precisa ser única. Não está na mão de nenhuma pessoa, não está na mão de nenhum super homem ou super mulher, a possibilidade da gente estar valorizando ainda mais e criando as condições reais para que os trabalhadores não tenham só a valorização, mas tenham dignidade. Mas a gente precisa começar a discutir o que é um trabalho digno. O trabalho digno é aquele que é bem remunerado, o trabalho digno é aquele que você trabalha, mas que também tem saúde, tem qualidade de vida. Precisa começar a tocar na ferida e, de fato, inserir os trabalhadores e as trabalhadoras, profissionais de saúde, para dentro do Sistema Único de Saúde, porque o Sistema Único de Saúde ele é feito para cada um de nós. Nós somos divididos por segmentos, usuários, trabalhadores, gestores, mas todos nós somos usuários do Sistema Único de Saúde. Com certeza. É aquele jargão que as pessoas dizem que, pelo menos em um momento do dia, o motorista também é passageiro. Então, a gente precisa também ter isso no nosso dia a dia, para que, de fato, os trabalhadores e trabalhadoras não passem por situações de não receber o seu salário em dia. Não é justo, não é digno, não é correto um trabalhador não receber o salário em dia. Não é justo, não é digno, não é correto trabalhadores na mesma função ganhando menos. Não é justo que a questão racial estabeleça quem tem melhores condições, quem tem privilégio, quem tem melhores salários, quem é que trabalha no ar-condicionado e quem trabalha no sol quente. As condições de gênero então, a gente também, precisa discutir também a questão das mulheres. O Sistema Único de Saúde, em 80%, é construído, executado, realizado pelas mulheres. Então, a gente precisa discutir isso de forma mais franca e de real. Categorias imensas, são categorias que têm a população negra como centro, enfermagem, agente de saúde, estão na base do processo. Como é que a gente faz essa discussão para que a gente não assista uma cena que eu vi outro dia de trabalhadores que trabalham em unidades, inclusive de emergência, urgência, ou em grandes hospitais, e quando passam mal, eles precisam ir para a UPA, porque lá no hospital não pode atender. Pessoas que são terceirizadas e estão dentro do hospital e que no refeitório eles não podem alimentar, porque só é para quem é estatutário. Exato. Então, como é que a gente discute de fato qual é o conceito de profissional de saúde, qual é esse conceito de valorização que a gente quer, e quem são os trabalhadores, né? A gente precisa fazer essa discussão ampla. Eu sei que é um tema bastante, eu diria que espinhoso, porque quando a gente vai discutir algumas questões, cada um de nós temos um pensamento, e há um período muito curto da nossa história, o ódio tomou conta das pessoas. Exatamente. Familiares brigavam com familiares pela questão da ideologia política.
Do acreditar ou não da existência de um vírus mortal, né? De acreditar ou não na ciência. Exatamente. Eu nunca vi disputa se a vacina ela tinha eficácia ou não. A vacina que há muito tempo as pessoas eram vacinadas de uma hora para outra. Inclusive com aquela pistola, né? Que eram colocadas. Exatamente. Quem não tinha uma marquinha no braço. E as seringas, Marcos, que eram lavadas e esterilizadas, né? Não eram nem descartáveis. Ninguém nunca discutiu isso. As pessoas não odiavam ninguém na sua família porque tinha uma opção ideológica diferente da sua. Exato. A gente tinha a liberdade de ser contrário e ainda assim poder conviver junto. Isso. Então, ou a gente trabalha, inclusive, nesse processo para a valorização não só dos profissionais, dos trabalhadores, e dizer que aquele grito de heróis para, inclusive, os profissionais da enfermagem, eles precisam se materializar não só no piso, porque o piso já está dizendo é o piso, não é o teto, então a gente precisa discutir essas questões, outras categorias que sequer tem o piso. Não é natural que na mesma unidade alguns recebam o salário em dia e outros fiquem rezando para que Deus queira que ainda entre no mês. Então a gente precisa discutir isso de forma mais franca, mas aí eu devolveria a pergunta, o que é valorizar os trabalhadores da saúde? Quem são os trabalhadores e os profissionais de saúde? Estão inseridos e onde eles estão? E há uma urgência muito grande para que a gente faça a inserção deles, de fato, no Sistema Único de Saúde. É um direito dos trabalhadores e dos profissionais de saúde utilizar o SUS. Exatamente. Com essa, eu vejo assim, né? Com a terceirização, a gente precarizou mais essa valorização desse funcionário, né? Desse servidor. Terceirizou-se, né? Então, acabou sendo mais desvalorizados, né? Hoje nós somos super desvalorizadas pelo trabalho que a gente faz, né? A gente faz um trabalho de dedicação completa, porque a gente faz com amor, né? Aquele trabalho, a gente tem uma dedicação. E aí a gente, na hora do retorno, que o retorno que a gente tem é realmente, de fato, financeiro, a gente não tem, né? Eu vou fazer um parênteses, até para entrar numa polêmica. Eu disse que o presidente do conselho ele sempre tem que mediar a confusão e evitar de entrar em alguma, né? Mas às vezes é inevitável. Não tem problema. Eu sou favorável a um SUS 100% estatal e público, de qualidade. Isso não tenho dúvida. Nós corroboramos com a mesma ideia. Mas a gente precisa, em algum momento, ter a tranquilidade para discutir o SUS que está posto também. Eu acho que a gente precisa ter essa tranquilidade, inclusive para a gente delimitar qual é o modelo de SUS que está sendo exercido. Para que a gente não, em alguns momentos, se comporte como se algumas coisas a gente jogasse debaixo do tapete. E aí eu queria dizer que as relações de trabalho, no meu entendimento, não defendo a relação de trabalho, que o vínculo trabalhista determine os direitos das pessoas, ou quem é que pode ter seus direitos respeitados. Eu acredito que o direito a receber o seu salário em dia, ele deve ser um direito garantido para quem é estatutário e para quem é terceirizado. Com certeza. As pessoas que são terceirizadas, os frutos dessa terceirização que tem tomado conta do Sistema Único de Saúde, eles são vítimas. São vítimas igual o Sistema Único de Saúde. Muitas das vezes, eu até outro dia na Secretaria Estadual de Saúde, e aí eu até estava falando lá com alguns dirigentes da secretaria, que o meu sonho é tirar uma palavra do crachá das pessoas lá. Um simples dizer. As pessoas que são estatutárias têm um crachá branco, que não tem nada lá, tem o nome da pessoa, tem o nome da secretaria. A pessoa que é de uma empresa tem lá escrito terceirizado. Só está lá e precisa reafirmar que ela é terceirizada, que é do ponto de vista de você criar uma subcategoria. Uma categoria que vale menos, é como se eles contribuíssem menos, é como se o trabalho... Então, a gente precisa discutir muito isso de forma mais franca, mas para que a gente enfrente, inclusive, o modelo. Exato. Qual é o modelo que, de fato, o Sistema Único de Saúde pode exercer, mas com um olhar lá em 82. Nós queremos um SUS 100% público de qualidade, mas em 82 a gente perdeu lá quando foi colocado o SUS complementar. Agora a sociedade ela precisa, de fato, criar um ambiente, eu diria, que tranquilo, seguro, para que a gente possa discutir, inclusive, os interesses da categoria. A categoria médica não quer mais concurso. É muito raro o profissional médico ter concurso. Eles querem PJ. E aí, como é que a gente vai agora dizer para a categoria médica que eles estão
No quadro de trabalhador do SUS, eles né? estão lá no quadro de trabalhadores do SUS e querem PJ. Em um modelo de saúde que é hospitalocêntrico, onde as pessoas caçam a doença. As pessoas não caçam a saúde, elas caçam a doença. As pessoas vão no médico, aquele médico que não disse que você tem uma doença, ele não serve. Olha, não botei fé nesse médico, não, porque ele disse que eu não tenho nada. O médico bom é aquele que diz que você tem alguma coisa. O médico bom é aquele que lhe dá um catatal de exame e você vai por aí só psicologia para explicar, né, doutora? Porque você faz uma ultrassom e não tem nada, você diz, eu vou fazer outra porque essa aqui tem alguma coisa errada. Porque esse modelo hospitalocêntrico faz com que você acredite mais na doença, porque você não sabe o que é saúde. E até, Marcos, só um adendo, hoje há um questionamento, inclusive, que assim ofende muito a nós profissionais que atuamos no sistema, sobre os diagnósticos dados pelo SUS. Né? Não sei se você já sentiu esse termômetro dessas questões. Os diagnósticos dados pelo SUS, em alguns momentos, as pessoas que até usuários, ficam sobressaltados, né? Então, essa confiança, né, dessa questão desse modelo, eu acho que trouxe também, contribuiu para essa dúvida, né? Isso é que um modelo hospitalocêntrico, centrado no médico, centrado na doença, ele vai trazer sempre essas questões. Isso. As pessoas são levadas, se você chegar aqui agora e mandar uma pessoa fechar o olho e dizer saúde, ela pensa logo no hospital, na UTI, na ambulância. Uhum. As pessoas têm plano de saúde dentro do bolso, da carteira, da bolsa, que é o plano de saúde que vai garantir a ela um leito ou de enfermaria ou de tal. Mas eu pergunto se ela quer passar uma semana na enfermaria. Alguém paga plano de saúde para ficar doente? Não. Então, a gente precisa começar a discutir, inclusive, a mudança desse modelo. Mas eu acredito que para essa questão da privatização, para essa questão do que a gente está vivendo, é uma discussão, inclusive, nacionalizada. Eu defendo a carreira nacional do SUS. Perfeito. Acho que a gente precisa começar a discutir isso, onde a gente não tenha um modelo de SUS em cada lugar. Você tem um modelo do piso da enfermagem em cada lugar, está lá na lei, mas aqueles que estão no sistema único de saúde, eles têm a complementação do governo federal. Aqueles que estão numa clínica particular, aqueles que estão em alguns serviços, é como se o piso não existisse. O piso está lá garantido a todos os trabalhadores de enfermagem, independente do vínculo. Mas há eu diria que há um ponto, eu diria, de que desune um pouco as categorias, porque quem recebe está lá inserido, já recebi, não é problema meu, e os que estão lá sem receber estão, muitas das vezes, ali escolhendo entre a manutenção do emprego, a garantia de um direito. E aí, entre a manutenção da sua sobrevivência e a garantia de um direito, nem sempre nós temos as condições de escolher aquilo que é correto. Às vezes a gente escolhe aquilo que é essencial. E a sociedade tem, né, uma dificuldade de participar desse controle social. O que é que você fala sobre isso? Por que a sociedade tem essa dificuldade de ser tão participativa, que ela não é participativa, né? Olha só, eu divido essa análise em 3 partes. A primeira é que na década de 80, década de 60, de 70, você tinha um modelo de sociedade que se indignava, um modelo de sociedade que acreditava nos direitos, um modelo de sociedade, inclusive, que lutou contra a ditadura, que não tinha medo de morrer para garantir o direito à vida, o direito à saúde. Tinha muito claro para nós aquilo que era essencial. Então, as pessoas sonhavam, as pessoas se uniam, elas debatiam, elas tinham aquilo que se chama a virtude do ousar. Sim. Hoje você está numa geração WhatsApp, as pessoas estão muito instantâneas, elas não pensam, elas não querem participar mais de nada, elas não querem mais representação, ela coloca você lá e você que resolva. E daqui a 4 anos eu tiro uma sociedade que até um simples feliz aniversário virou um feliz nível. Se você manda um texto, se tiver mais de 3 linhas, ninguém lê. Exatamente. As pessoas não conseguem mais formular, não conseguem mais, de alguma forma, se aglutinar. É muito mais nas nossas redes sociais você contar mentira, fake news, destruir vidas,
destruir projetos, fazerem ataque, como a vacina sofreu, a democracia sofre. É muito mais fácil você ver isso do que as pessoas, de fato, criarem movimento. Hoje as lideranças estão sendo substituídas por influência digital. É verdade. Pessoas que muitas das vezes fazem coisas que não tem nem aquele conhecimento, nem absurdo. Né? E aí você vê cada dia mais um racismo se naturalizar, as pessoas usam a rede para cometer racismo, para cometer machismo. Homofobia, então, né? então nós vivemos isso. Então eu divido, mas é muito importante a participação, porque eu costumo dizer, inclusive lá no conselho, mesmo não indo, você está participando. Aqueles que são ausentes dá o direito de quem está presente decidir. Exato. Se ninguém decide, alguém decide. Sim, se ninguém escolhe, alguém vai escolher. Você. Então você precisa participar do ponto de vista, inclusive, porque depois não dá para botar a mão no queixo e dizer, mas eu não estava lá, mas eu não estou sabendo como aconteceu, né? Cada um de nós irá sofrer. Eu diria que um exemplo muito, que próximo, tá aí os ventos que estão dos Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos hoje, atrás de uma política que começou com debate no etarismo, de uma ideia de um presidente que foi eleito para poder representar a inclusão, a diversidade, inclusive com a vice-presidente negra, o que representaria a população negra dos Estados Unidos, foi substituído, os imigrantes foram substituídos primeiro pelo debate de etarismo. Ele não tem mais condições de exercer, ele já está gagá, ele já não consegue mais, está incapaz. E aí você vive numa sociedade que o etarismo toma conta. As pessoas acham que a renovação ela também é geracional, é de idade, então as pessoas que estão mais velhas não têm condições de contribuir. Então, nos Estados Unidos agora você está com os ventos que estão soprando para todos os lugares e que já diz que imigrante agora vai para detenção. É criminoso. Ele já está entregando já algemado pessoas que estão lá como imigrante, que lutaram pelo sonho de poderem mudar de vida. Né? A outra questão é que já diz, não, agora é só do gênero, é homem e mulher. Quem tiver uma outra orientação ou uma outra ideologia está cometendo um crime. O racismo já virou mimimi, foi liberado que as redes agora, e se trabalha para que em todo o mundo seja um campo das ofensas, das práticas daquilo que é ofensa e retirada de direitos. Então a gente precisa ficar muito internalizado isso, mas as pessoas precisam participar, a gente não pode perder a fé. Sozinhos somos um ponto de resistência, juntos somos a revolução da mudança. Então, a gente precisa acreditar nisso. Mas o meu sonho e a minha esperança é que a sociedade e os jovens acordem, porque o que está sendo construído, do ponto de vista, inclusive, do nosso país, do processo de democracia, não existe direitos sem democracia, não existe SUS, não existe cultura, não existe saúde, da mesma forma que não existe saúde com fome. A saúde está ligada ao bem-estar, está ligada à questão das condições de vida. Exato. Então a gente precisa ficar muito discutindo isso. Exato. E desde a minha moradia, né? Da minha moradia. Por isso que todas as vezes, quando eu estou lá no conselho e que as dificuldades me atingem, que eu digo assim, rapaz, está difícil. Primeiro eu lembro daqueles que lutaram antes, para chegar, bater no peito hoje e dizer, eu estou presidente do Conselho Estadual de Saúde, várias pessoas lutaram por uma democracia e que esse instrumento existisse. E depois para o futuro. Qual é o modelo de sociedade que nós teremos? Um modelo de sociedade que não participa. Na pandemia, houve assim modelos interessantes. As pessoas fizeram caminhada virtual. Você estava em casa e marcava lá que você estava participando. Mas agora não dá mais para fazer isso. Agora você tem que vir para a rua, você tem que demarcar, você tem que se dignar e reconhecer que algumas coisas não são brincadeira. Racismo não é brincadeira, machismo não é brincadeira, homofobia não é brincadeira, preconceito não é brincadeira, nem na internet, nem na vida e nem no SUS. Exatamente. Marcos, você falou aí de alguns desafios que nós iríamos até pedir essa pontuação, mas você já se antecipou, né, como presidente do Conselho, com essa visão ampla de como existem esses desafios
Então, assim, a gente percebe que reiterar você que nós, enquanto trabalhadores como chão de fábrica, nós sabemos que existem sim. Essas realidades que você pontuou são realidades que nós encontramos sim, até para a gente fazer o SUS acontecer. O trabalhador do SUS, o usuário e nós, enquanto mulheres, que somos a maioria, nós sofremos todos os dias pontuações que tentam nos parar, tentam nos trazer fora do contexto, tentam nos fazer indignas, né, do processo de estar atuando, indignas de valorização. Então, assim, dentro de todo esse amplo número de desafios no contexto social, no contexto de gênero, no contexto de princípio de igualdade, em estabelecer a equidade para que as pessoas possam gozar do sistema, usufruir, atuar. Todos esses desafios, a gente sabe que o sistema vai encontrar, até por conta da própria evolução humana, né? Como você falou, e assim, falar um pouco para a gente o que dificulta essa sociedade estar atuando. Além disso, eu acho que um pouco da questão social, como você colocou desde o início da nossa conversa, você falou do alcance de 5 mil seguidores nas redes sociais direcionadas para o Conselho, enquanto nós temos uma amplitude muito mais de usuários e de trabalhadores, né, do SUS, nós temos um território muito extenso. Então, o que é que falta para que, de fato, a gente consiga alcançar um número muito maior de pessoas nos seguindo, conhecendo o sistema, atuando, trabalhando, favorecendo, valorizando tanto trabalhadores quanto usuários e quanto a sociedade toda participativa no sistema SUS? Olha só, eu sempre, quando eu vejo essa pergunta, eu tento me trabalhar para não entrar numa questão assim, terra arrasada. Eu sempre tenho que tomar esse cuidado para não entrar na questão de terra arrasada, mas pela experiência que eu tenho, não só no controle social, em participação no conselho, eu fui presidente do Conselho da Comunidade Negra de Salvador, fui presidente do Conselho Municipal de Saúde, fui de conselho local, fui de conselho distrital, fui presidente de associação de bairro, líder comunitário, né? Comunitário. Seu currículo. Mas o que eu percebo muito é assim, as pessoas têm perdido a concepção do que é a coletividade e quem é a coletividade. As pessoas, muitas das vezes, até quando ela contribui para a coletividade, elas estão muito mais atendendo o seu ego, o seu eu. Às vezes, você ajudar o próximo está muito mais linkado a quantos likes você vai ter na internet do que, de fato, a essa mudança da revolução. A gente tem perdido muito essa concepção de coletividade que todos nós temos direito. Aquela coisa de que nós lutamos por moradia para todos, mas tem gente que está lutando para ter uma casa na ilha, uma casa no parque, uma casa na cidade, e para ter um patrimônio, para alugar, para criar capital, e a gente tem visto a violência crescer. Exato. As pessoas começam a desconhecer de que algumas questões que, inclusive, eu falei anteriormente, como o racismo mata, adoece, dói, o quanto também as dificuldades estruturantes que as pessoas passam. Então, a gente precisa fazer uma grande pactuação de sociedade. Primeiro, definir qual é o modelo de sociedade que a gente quer. As pessoas estão cada dia mais individualistas. Tem vezes que eu fico ali no próprio conselho, assim, pensando, eu digo, rapaz, cada entidade, às vezes, tem a sua pauta específica, e as pessoas se perdem em achar que a sua pauta é a prioridade. Né? É aquela questão de que a dor no meu dedo é muito mais importante do que a AVC que o outro está passando. Verdade. Então, como é que a gente busca nas pessoas eu diria que esse repensar no que é a prioridade de coletividade, como é que cada um de nós podemos contribuir para essa sociedade justa e igual. Eu diria que para a gente chegar a isso, Emanuele, nós precisamos de fato despertar nas pessoas as utopias. Quem lutou para a criação do Sistema Único de Saúde lutou por uma utopia. Imagine você ter um sistema de saúde para incluir todos os brasileiros, para que incluísse de pobres a ricos, para que todas as pessoas tivessem um acesso igualitário. Isso era uma utopia que está aqui realizada e você precisa sonhar, você precisa acreditar. E hoje as pessoas têm acreditado cada vez menos, as pessoas têm brigado muito
pelas suas questões individuais, é aquela questão de que o lixo na porta do outro pode, mas na minha não pode. A gente pode colocar um ponto de lixo na porta da escola, na porta do posto, porque não é de ninguém, mas é de todo mundo. Sim. Mas na minha casa eu brigo. Então a gente precisa, de fato, buscar na sociedade esse clima de coletividade, das pessoas também se indignarem, das pessoas não naturalizarem questões que são questões que mexem com as pessoas. As pessoas, às vezes, querem 6, 7 empregos. Tem gente que tem carga horária que ultrapassa o número, né, de dia e de horas de um dia. São surreais. Enquanto você tem pessoas que são desempregadas. E o pior é que talvez, relatam isso como se fosse heroísmo. Fosse a coisa mais normal. Mas você tem, de outro lado, pessoas que estão desempregadas, estão perdendo a esperança, inclusive, de poderem arrumar um emprego e viverem de forma digna. E quando você fala isso, eu estou falando isso aqui, é como se fosse utópico, altruísta, como se as pessoas não acreditassem mais e que a individualidade é que é o real. Então, eu diria que a participação e a questão de como ela tem se dado é muito isso. As pessoas não se sentem mais envolvidas, responsáveis, tocadas. Então, nós temos lutado. Como eu disse que eu ia fugir muito para a gente não entrar na terra arrasada, eu ia dizer que eu tenho muita esperança ainda. Tenho muita esperança que a população acorde, que os trabalhadores possam sentir. Eu acho que é injusto que em uma mesma unidade de saúde, como eu vi outro dia numa unidade, as pessoas que trabalham no plantão à noite, uma pessoa que está terceirizada não tem direito de um refeitório na unidade que você não tem sequer um restaurante no raio de ação, mas elas podem comer uma comida gelada, uma comida que elas precisam levar de casa, enquanto alguns outros têm direito ao refeitório, e aqueles que têm direito ao refeitório, acho que não é problema deles. Então, como é que a gente discute essas questões que são simples, para que a gente construa coisas maiores? Nós vivenciamos isso, né? A política Quando a gente discute a política de humanização, aí as pessoas dizem, não, eu preciso humanizar. Humanizar é tornar humano. Mas se você não tiver um humano que cuida e um humano que vai ser cuidado, jamais nada será humanizado. Então, quando tocar um humano, você precisa também lembrar que você é humano. Em algum momento, o Machado deve lembrar que ele também é árvore, né? Com certeza, sem dúvida. Vou agradecer a todos. Já estamos caminhando para o final. Nem acredito. Que estão nos ouvindo em casa. Edmilson, Selma, que disse que Marcos gostou muito da explicação de Marcos. Ian Borges, Júlia e outros, né, que deixaram aí a mensagem para a gente, elogiando a nossa atividade, o nosso trabalho, né? Que é um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muito cuidado, né? O Empodera SUS, que a gente tem a oportunidade de estarmos aqui. Agradecer também ao diretor-geral Gregório, né? A Edmilson, do Sindai, né? Bahia, Augusto, né? Que sempre está nosso com a operador gente, ali, com operando ali, ele está escondidinho ali, mas está operando. A Zirlene Matos, que está aqui com a gente, aqui, que fez esse evento maravilhoso acontecer, né? E Marcos, Gêmeos, né? Por você ter aceitado o nosso convite e veio aqui explicar um pouquinho mais desse Conselho Estadual de Saúde, doutora Emanuele, né? Sempre com a gente. Eu, doutora Patrícia, também estou aqui sempre com vocês. E já agradecer, né, a Marcos, por se disponibilizar, né, um pouco do seu tempo. A gente sabe que você tem uma tarefa muito árdua diariamente, junto com a sua assessoria, com a sua secretária. Dizer que a gente, assim, nós nos sentimos extremamente lisonjeados em compor essa mesa com você, e já pedi aí que você deixe suas considerações finais para a gente encerrar esse podcast com louvor e dizer para você que, assim, todas as vezes que a gente se reúne para falar do SUS, para nós, assim, eu mesmo me sinto extremamente honrada em falar desse tema que é super importante. Eu nasci no SUS, né? Minha família toda faz uso do SUS, assim como eu, na primeira vacina contra a Covid. Eu me senti privilegiada, não que eu fosse melhor que ninguém, mas por ser cuidadora do SUS, trabalhadora, eu precisava estar bem para cuidar de outras pessoas. Dizer que nós nos sentimos, assim,
novamente vou ser redundante, honrada em você estar aqui e te pedir que você faça suas considerações finais, já agradecendo em nome do Empodera SUS, que você possa voltar aqui outras vezes para tratar de outras temáticas que também envolvem, né, a sua área de trabalho. Não é assim, primeiro agradecer aqui o Empodera SUS, dizer que é um instrumento muito importante, desejar sorte, dizer que o SUS depende muito de instrumentos como esse, instrumentos que possam explicar às pessoas o que é o SUS, a importância do SUS. Então, eu já fiquei muito feliz em vir nesse espaço, agradecer ao Augusto, agradecer a vocês também por esse momento, de poder também trazer o meu pensamento, aquilo que a gente acredita, que a gente exerce no dia a dia. Eu tenho muita felicidade e gratidão a Deus por poder dar minha contribuição. Eu sei que algumas pessoas podem não concordar, a gente também às vezes recebe muita crítica, mas eu sei que eu estou deixando um pouco daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu posso contribuir. Eu que sou de Cosme de Farias, entrei na defesa do Sistema Único de Saúde a partir da necessidade familiar, eu vi o quanto para realizar uma cirurgia meu pai teve dificuldade, o quanto minha família teve, e eu digo a você que quando me deparei com a realidade que se você chegar ali na porta do HGE, de algum hospital, de alguém que depende de uma regulação ou de uma cirurgia, e você entregar uma folha de papel em branco e dizer, eu vou garantir a sua cirurgia aqui, mas assine aqui essa folha de papel em branco, as pessoas assinarão de desespero. Exato. E muitas das vezes elas vão dar aquilo que é mais valoroso delas. Às vezes o acesso à saúde custa todo o bem que as pessoas têm. Exato. Então, quando eu me vi nesse lugar, eu disse, não, preciso defender o SUS, eu preciso acreditar. Então, estou dando a minha contribuição, fico muito feliz e sinto sempre gratidão quando a gente pode vir aqui e falar um pouco. Mas o meu sonho é que a sociedade ela possa se importar mais uns com os outros, que a gente possa colocar menos importância nos bens materiais, que a gente possa também colocar... quando você abre um cofre, geralmente lá só tem dinheiro, não tem vida. Exato. Às vezes as pessoas gastam a sua vida para ganhar dinheiro e gastam a sua saúde para ganhar dinheiro e depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Exato. E descobre que elas não têm outras vidas. Exato. Elas têm uma vida que elas precisam viver com qualidade. Então, agradecer e me colocar à disposição. Eu virei sempre que for convidado. Sim. Sempre que eu for convidado, eu estarei aqui. E com certeza, Zi também estará. Certo. Obrigada, viu? Por você ter aceitado o convite até assim, né? De forma surpresa, mas assim, foi muito honroso compor essa mesa com você, tá? Que a doutora esteja sempre disponível e tenha certeza que os convites também vão se estender a você. Agradeço muito. Eu sou dos bastidores, então estar aqui é também um desafio. Exato. Mas fico muito feliz de participar, como o Marcos falou, né, desse espaço, um programa como esse. Eu, como psicóloga, como sanitarista, como uma defensora do SUS, oriunda de ensino público. Então, assim, espaços como esses me deixam muito feliz, porque as pessoas precisam saber que o SUS ele salva vidas, ele salvou na pandemia, ele salva todos os dias. Exato. E que sem o SUS as coisas seriam muito mais difíceis. A gente ainda luta diariamente por um SUS que tenha muito mais qualidade, que atenda de forma mais completa as pessoas. Exato. Mas ainda assim a gente precisa valorizar cada vez mais o SUS que a gente tem para que a gente não perca, porque tem muitas pessoas aí que não acreditam. Exato. E que querem destruir o nosso SUS. Muito obrigada, Zirlene. E agradecendo a todos vocês, curtam o nosso canal, dê like, se inscrevam também e compartilhem essas ideias que a gente está aqui, né, com vocês, compartilhem com outros colegas para a gente crescer mais também. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.